Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa semana, vai ser bem legal. Acredito que a gente vai ter um efeito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nas nossas vidas esses últimos 90 dias. Você teve a sensação de que a tua vida mudou, mesmo que ela não tenha mudado muito? Tem vida de muita gente que não mudou tanto assim, financeiramente. Tem a vida de alguns de nós que não mudou tanto fisicamente, tem a vida de alguns de nós que não mudou tanto espiritualmente, mas tem a parte das nossas vidas que mudou completamente, né? Hoje eu estava falando que eu tive um momento de desequilíbrio de nervoso por causa da aula online, escola online, né? A famosa escola online das crianças, que às vezes você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir dar essas 4 horas de aula e aí fazer a minha agenda profissional e fazer minha agenda espiritual e fazer minha agenda pessoal e organizar as coisas? Então tem hora que a gente parece que dá um tico e teco, faz assim, bate um raio, você fala, meu Deus, vou dar conta, vou conseguir, não vai dar quando a minha vida vai voltar ao normal, Mas será que existe esse voltar ao normal, né? Esse tema é um tema muito especial que tá por trás das máscaras, né? É muito especial para mim. A gente não vai fazer de forma nenhuma algo complexo no sentido de longo. Eu acho que a gente precisa fazer algo prático, que você fixe. Eu gosto muito de trabalhar 3 tópicos por dia, que você fique com a tua cabeça das 7h10 até 7h30, e você medite em 3 tópicos por dia, e a gente vai dar um exercício bem legal para que você não perca. Você vai estar atrás da máscara, né? Se você estiver no mercado, você vai estar atrás das máscaras. Se você for na igreja, você vai estar atrás das máscaras. Se você estiver num ambiente da farmácia, em qualquer lugar que você for, vai estar atrás da máscara, não é isso? Né? Por que você está atrás? Se for no mercado, você está atrás das máscaras agora. Né? Se for no médico, você vai estar... A Ana tá aqui, ó. A semana passada eu levei João lá no consultório dela. E lá estávamos nós todas atrás das máscaras, né? Se a gente for na farmácia, a gente está atrás das máscaras. Em qualquer lugar que você for estar hoje, em público, que não seja dentro da tua casa e da tua família, no ambiente pequeno da tua casa, vai ser atrás das máscaras. E o que tá aí por trás dessa máscara nesses 90 dias? Vamos fazer mais ou menos uma média? Essa live, se você puder, se você quiser... e você puder, esses 30 minutos, né, durante esses 5 dias, ter um papelzinho na sua mão e uma caneta, é legal você rabiscar alguns exercícios que a gente vai fazendo, tá? Eu gosto muito desse instrumento, ó, Bic, gente, normal, ó. Ou então pode ser a roxinha, né? Ou então pode ser a amarelinha, ou pode ser qualquer cor. Mas é muito importante você dar uma rabiscada em algumas coisas que a gente vai falar e que a gente vai pontuar, para que você possa gerar um raciocínio e que te traga uma reflexão. A gente precisa ter reflexão e para isso a gente precisa raciocinar sobre o que a gente está falando. A gente precisa raciocinar sobre o que a gente vai pensar, sentir e agir. Então, como vai ser essa campanha? Hoje nós vamos falar de fraqueza versus força, né? Nesses 90 dias, o que você ainda tá fraco e o que você tá forte? O que você conseguiu se fortalecer bastante? O que você enfraqueceu? E qual o ponto de equilíbrio para você voltar a ter força na fraqueza? E também fazer da tua força algo para você crescer ainda mais, tá? Amanhã a gente vai falar de ansiedade versus equilíbrio. Por quê? Porque a ansiedade é um fator que nos desequilibra, que nos traz angústia, que nos traz aflição. Tem momentos de angústia, tem momentos de aflição, tem aqueles momentos que você acha que não vai dar conta e não consegue fazer, mas que você vai conseguir voltar para o equilíbrio. Então, vamos falar um pouquinho dos aspectos da ansiedade contra o equilíbrio e aí a gente vai adaptando as nossas escolhas do dia a dia, tá? Depois nós vamos falar na quarta-feira de intuição versus razão. Sabe intuição? Eu tô achando, eu tô sentindo, eu tô querendo ir por esse caminho, eu acho que vai nesse ponto, eu acho que vai dar certo. Não, mas e a razão? O que diz? Quando que eu ouço a intuição, quando que eu ouço a razão? Quanto a intuição é de Deus e quanto ela pode ser de coração enganoso? O tema difícil esse da quarta-feira. Na quinta-feira, a gente vai falar de comodismo versus percepção. Você percebe quando você está acomodado? Você percebe todos os ambientes? Você percebe as coisas
Você está aguçado na tua percepção para o teu crescimento ou você está acomodado porque nos seus medos você retrocede e você dá desculpas? Então, quando que eu vou para o comodismo e quando que eu preciso ir para a percepção? E na sexta a gente vai falar de passividade versus atitudes. Como é que você vai fazer para pôr em prática coisas que você ainda está passiva por causa de... E, gente, eu vou falar um negócio para você. Não nos falta motivos às vezes. Às vezes, esse motivo, o motivo existe, é real. Você está passando por situações, você não consegue lidar com muitas coisas. Aí você vai me perguntar assim, tem coisas que a senhora consegue lidar? Tem. Tem coisas que eu não consigo lidar? Tem. Tem situações que para mim depois de 3 meses ainda estão difíceis? Tem. Tem situações que estavam fáceis e agora estão difíceis? Tem. Tem situações que estavam difíceis e agora estão mais fáceis? Tem. Então, nós temos todo tipo de situação. A gente tem a situação que não estava conseguindo e agora está conseguindo. A situação que antes era fácil e agora se tornou difícil e vice-versa. E agora eu preciso fazer uma organização do cenário. Por que nós estamos fazendo isso? Eu sugiro você a chamar as pessoas que você ama para a gente fazer essa semana de organização da tua mente, desse com máscaras, dessa pessoa que está por trás das máscaras na quarentena, para que ela saia muito bem e nada mascarada depois, mas realizada, mas com testemunho das suas verdades, testemunho das suas vitórias e também de ter vencido situações das quais são difíceis e são difíceis mesmo, não são um pouco difíceis. É difícil para a senhora? É difícil sim, né? Então que a gente possa essa semana colocar a nossa casa em ordem para viver esse junho, esse começo de julho. Então vamos começar o nosso tema de hoje. Fraqueza versus força. Fraquezas versus força. Vamos pensar primeiro no que enfraquece? Eu queria a opinião de vocês aí. O que tira a tua força? O que enfraquece? O que é fraqueza? Será que fraqueza é algo porque eu tô sentindo só agora? Será que fraqueza é algo que tem a ver com o passado? Será que fraqueza tem a ver com alma? Tem a ver com o corpo? Ou tem a ver com o espírito? Como é que você identifica fraquezas? É muito forte, não é? Fraqueza. Meu, eu tô me sentindo fraco nisso. Eu tô me sentindo sensível nisso. Sabe aquele dia que você pensa, você fala, meu Deus, parece que eu tô chorando até a inauguração do supermercado? Inaugurou o supermercado, você passa na frente, vê a inauguração e chora. Ai, meu Deus, eu tô sentindo... eu choro demais. Ou eu tô me sentindo fraco porque bem esse ano... Porque eu me frustrei, porque eu planejei tantas situações e aconteceu tudo isso. E eu não tô conseguindo ajustar a minha mente para crescer. Ou todos os dias, eu vou ter que esperar mesmo, olha. Antes eu conseguia trabalhar, organizar, determinar meus dias, todas as minhas coisas. E aí quando eu vejo, essa situação tá me deixando 50% do meu dia com os meus filhos. Porque eles estão em aula online e a minha vida tá uma bagunça. Essa situação tá me deixando 100% em casa e tem hora que eu me sinto sufocado. Então, o que é fraqueza? Vamos fazer, né? Enfraquecer. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que está em Neemias, que ele diz que Deus, a alegria do Senhor é a sua força. Ou seja, se você fizer uma análise, você vai ter que primeiro avaliar o que te entristeceu. O que tá te entristecendo? Então, número 1, o que te entristece? Você consegue avaliar isso? Você consegue... o que me entristece muito é discutir com o meu marido. Identificou. Interessante. O que me entristece muito é problema financeiro. Identificou. Interessante. Cada um de nós somos seres humanos diferentes, ok? Então, o que te entristece? Identifica isso. Se você tem um papel aí, pensa. Pensa 2 situações. Vamos fazer um exercício com pouca coisa, depois você pode fazer com mais, tá bom? O que me entristece? Ponto número 1. Me entristece briga com meu marido. Me entristece não conseguir dar o que eu gostaria para os meus filhos. Me entristece o momento financeiro, tá? Me entristece o ajuste... esses ajustes que eu não consigo fazer no meu emocional. Me entristece não ter conseguido emagrecer. Me entristece ficar em casa. Me entristece não saber o que vai acontecer amanhã. Cada um de nós
vive tristeza em situações diferentes. Tá? Por quê? Porque a tua composição interior, mental e emocional, de uma pessoa para outra é totalmente diferente. Você pode ter o teu irmão morando dentro da tua casa e ele se entristece por coisas que você não se entristece. E não adianta que você querer ficar explicando isso, né? A Aldo tá colocando aqui, ó, falta de diálogo é uma coisa que me entristece, ingratidão me entristece. Então, identifica o que entristece. Por quê? Porque a partir daquilo que te entristece, você vai conseguir identificar se aquilo te enfraqueceu. Olha a diferença. Fraqueza vem de entristecer e de enfraquecimento. Você foi enfraquecido, você perdeu a força, porque vamos supor que é por causa de uma situação de briga no casamento, tá? Vou dar um exemplo. Você perde a força porque você tá tão triste com aquela situação que você queria ter conseguido resolver de forma diferente e não conseguiu, que aquela tristeza virou uma fraqueza. Tá? Então lembre-se do que é fraqueza. Primeiro, a fraqueza vai ter raiz nas suas tristezas. Coloque aí, tristezas. Eu vou avaliar essas tristezas, porque daqui a pouco eu vou falar o que fazer com elas. Fique aí que você vai entender, tá? A segunda coisa, a fraqueza também vem de uma coisa que vocês estão colocando aqui, que é da ingratidão, mas aí é da tua. Gente, é muito importante, muito, muito, muito importante você conseguir ser grata. Gosto muito quando a gente fala essa parte lá no Reorganizando. É muito importante você conseguir, porque isso é um exercício para a mente. Não é só para você ser feliz, não é só para você falar para os outros. Ai, que legal que eu sou grata. Ai, que bom que é ser grata. Ai, eu sou de bem com a vida. Não, não é só por isso. Ser grato faz a mente, lembra, ser grato faz a minha mente processar alívio, faz a minha mente processar futuro, faz a minha mente enxergar o que eu não tô vendo. Ser grato cria um ambiente para o cérebro, para o sangue, para os nervos, para os neurônios, para os ossos, para os órgãos. Então lembra, a ingratidão também vai te enfraquecer. Ela vai tirar força do teu corpo, ela vai tirar força do teu emocional. Então, a primeira coisa que me enfraquece são as tristezas. A segunda coisa que me enfraquece são as ingratidões. Exercício de anotar o que você tem que agradecer, de olhar para a tua casa e pensar, meu Deus, tem comida na minha mesa, são exercícios importantes, não despreze isso. Eu tive livramento, eu tô com saúde, eu tô aqui na live, a gente tá compartilhando uma palavra de crescimento, enquanto outras dezenas de pessoas estão em hospitais. Eu tive um livramento de morte, eu tive um livramento na saúde. Agradecer, engrandecer a Deus, agradecer, ingratidão mata mesmo, ela rouba as tuas raízes, ela tira você daquilo que é o foco do futuro. Então lembre-se, tristeza e ingratidão, tá? E uma terceira coisa que tira a tua força, tá? Todo mundo relembrando aí. Primeira coisa que tira a força e tira muito é a tristeza. Eu deixei aquela raiz de tristeza e eu não tô conseguindo reagir contra a tristeza. A segunda coisa é a ingratidão. E a terceira coisa é a desordem. Coloca aí, desordem. Meu Deus. Desordem entristece. Sabe por quê? Porque você não vê nas coisas os resultados que você espera. Ai, quero cozinhar isso, minha cozinha tá uma bagunça. Aí eu até cozinhei, mas é o seguinte, ficou uma desordem. Né? Eu até quero esse resultado financeiro, mas acontece que é o seguinte, na minha desordem, teve o resultado financeiro, mas eu não vi o resultado financeiro. Sabe por que você não viu? Hoje eu vou começar o curso de coach financeiro lá, vai ser bem interessante. Eu não vi o resultado financeiro, sabe por quê? Porque na minha desordem, o resultado dissipou. Porque na minha desorganização pessoal, na minha desorganização de tempo, e eu me desorganizo, você se desorganiza muito. Então lembra o seguinte, na tua desordem também você vai encontrar fraqueza. Sabe por quê? Porque indisciplina é um processo de retenção de prosperidade. Sabe aquela sensação da casa desorganizada? E a gente começar a pensar, você fala, meu Deus. E aí você olha tudo assim, sabe? Às vezes eu vou dar um exemplo pra vocês, olha que coisa loucura. Esses dias eu tava
tinha um milhão de coisas pra fazer, tava brincando com os meninos e tal. Aí na hora de eu dormir, tava tudo desorganizado em casa. Tudo. Porque o Rafa, ele vai brincando, meu filho tem 3 anos, ele vai brincando e ele vai deixando todos os motins possíveis. Então ele deixa o dinossauro, o grupo do dinossauro, o grupo das massinhas, o grupo dos bonecos, o grupo de tudo. E aí eu fui dormir naquela situação, e aí eu fiquei com aquela sensação de desordem. Sabe quando você olha a tua casa e você olha, meu Deus do céu, está uma zona. Trabalhei e corri o dia inteiro. E vou ter que colocar tudo isso em ordem. Me veio essa sensação, assim, na hora que eu comecei a olhar pra tudo aquilo, veio na hora uma sensação de fraqueza no meu corpo. Tipo assim, ai, olha como é emocional. E eu até tava bem, mas eu tive uma sensação assim de fraqueza mesmo. Aí eu tava pensando o que eu podia fazer pra melhorar aquela desordem. Eu pensei, meu Deus, antes do Rafa dormir, eu vou ensinar ele a guardar melhor os brinquedos. Só ensino, mas vira e mexe, ele foi dormir e ficou, né? Por que eu tô dando um exemplo de uma coisa tão simples pra você? Porque às vezes é só de você olhar a desordem já te enfraquece. Então, é muito importante ordem, né? Às vezes você passa tempo organizando, mas esse tempo que você passou organizando não vai deixar roubar a tua força. Então lembre-se, vamos recapitular. Tristeza enfraquece. Às vezes tristezas profundas, a morte de alguém, a tristeza de uma briga muito feia, a tristeza de palavras muito duras que você ouviu, enfraquece. Desordem enfraquece. Porque você bate o olho e já rouba a tua energia física. E ingratidão enfraquece porque o teu ambiente interior não consegue reconhecer o que está ao teu redor e ao teu derredor. Então você, nesse ambiente que soma ingratidão, tristezas e desordem, você tem como um sugar da tua energia. Pensa no aspirador de pó. Aí sugou a energia, enfraqueceu, tá? E aí, é possível renovar a força? Vamos falar de força agora? Vamos! Então, o que você vai fazer de exercício hoje, quando você desligar, ou mais tarde, ou na hora de dormir? Você vai anotar um ponto de tristeza, um ponto de gratidão, se não tiver marca 2 de tristeza, e um ponto de desordem. Um só, para a mente não ficar neurótica. Tudo que você trabalhar, trabalhe por processos. A gente gosta muito de que a gente quer assim mudar o que fez errado em 20 anos, você quer mudar em 2 anos. O que você fez errado em 20 anos, quer mudar em 20 minutos. Calma, tá? Então pega um fator de tristeza, um fator de ingratidão e um fator de desordem e coloca lá qual seria a melhor reação para você essa semana em cima disso, tá? Por quê? Porque como é que eu adquiro força? Como é que eu vou começar a adquirir força? Preste atenção nisso. Em olhar para esses 90 dias e pensar, ponto número 1, eu estou conseguindo enxergar como combater essa tristeza. Vai ser com louvor? Vai ser com oração? Vai ser com uma atitude que você precisa ter e você sabe qual é? Então pensa o seguinte, como é que eu vou poder produzir força? Eu vou escolher uma ação para essa tristeza. Preste atenção uma coisa. Se alguém que você ama muito morreu, você vai conseguir resolver isso? Você vai trazer a pessoa de volta? Não. Você sofreu uma grande decepção na sua vida, você vai conseguir ir lá e apagar essa decepção? Não. Eu sofri uma grande dor e eu nunca mais me frustrei demais. Você vai apagar essa frustração? Tudo que já aconteceu você vai apagar? O que você acha, sim ou não? Não. Então eu quero te perguntar, vai adiantar ficar travado na tristeza? Ou você pode desenhar uma estratégia a partir dessa tristeza? Ó, hoje eu vivo mal nessa área porque aquela tristeza é muito grande.
Agora, quer ver uma forma de você começar a raciocinar contra a tristeza? Será que aquela pessoa que você amava, que você perdeu, queria que você vivesse mal? Qual o desejo seria a Paulinha colocou aqui a mãe e tal. Será que essa pessoa queria que você vivesse mal? Será que ela não amaria que você estivesse bem? Isso pode ser um motivo para você buscar força. A força, ela vem da alegria, portanto, se houver tristeza, vai haver fraqueza. Agora, pense nos motivos que você tem para viver bem. Eu tenho filhos, então eu tenho motivo para viver bem. Eu tenho um trabalho, eu tenho motivos para viver bem. Eu tenho um marido, eu tenho motivo para viver bem. Eu tenho meus pais, eu tenho motivo para viver bem. Eu tenho amigos, eu tenho motivo para viver bem. Eu tenho saúde, eu tenho motivo para viver bem. Pense em um motivo que você tem, um só, que você tenha para viver bem. Tá? Se você tiver bem nesse motivo, essa força vai vir. Então ela começa a vir. Então você vai olhar para a tristeza e você vai escrever um motivo para você viver bem contra essa tristeza. Você vai olhar para a ingratidão e você vai fazer um X, assim, um X no teu caderno. E vai pensar em um motivo que você tem para agradecer. Só um, que você vai falar dele umas 10 vezes para você hoje. Então, contra a ingratidão, você vai colocar gratidão, porque é uma gratidão só. Eu não invento um monte, não, que você não vai memorizar. Tá? Estamos falando de cérebro. E, contra a tristeza, um motivo para viver bem, para ter vida. Por último, contra a desordem, tá? Uma ação que você vai ter essa semana de disciplina. Vou disciplinar todas as coisas, vou pôr tudo no papel, vou conseguir estabelecer para mim dia, horário, vou conseguir mudar minha conta no banco. Não vai. Ah, só tá profetizando maldição? Não, tô dizendo pra você que você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Escolha uma coisa que você vai pôr em ordem, uma área, familiar, uma, financeira, uma, profissional, uma. Eu tô falando pra hoje, pra essa semana, uma. Então imagina, contra a tristeza eu vou escolher o motivo de me alegrar. Contra a ingratidão eu vou escolher um motivo de gratidão. Tá? E contra a desordem, eu vou escolher uma coisa para organizar. Nem que seja a gaveta do armário. Você olhar para ela e falar, tá arrumada. Você olhar para a conta bancária e falar, deu. Se olhar para essa cozinha e falar, arrumei. Você começou a trazer para os teus hormônios, para o teu interior, para o teu emocional, o que a gente chama de força. Porque você tomou 3 decisões simples hoje. Então, no lugar da tristeza, eu coloquei um motivo de alegria, que tá na minha vida hoje. Dá para você escrever agora, para de inventar que não dá, né? No lugar da ingratidão, eu vou colocar um motivo para agradecer, que eu vou meditar nele. E no lugar das minhas desordens, vou escolher uma coisa para organizar. Vamos fazer esse teste amanhã? Quem fizer isso hoje, amanhã vai contar a experiência para mim. E você vai lembrar isso para você hoje. E você vai lembrar isso para você amanhã, de manhã, na hora do almoço, até a gente chegar às 19 na live. Pelo menos 3 vezes você vai olhar para esse papel. Põe na geladeira. Adoro geladeira nessas horas. Imã de geladeira, bem brega assim. Pega aquele imã mais brega, o grandão. Põe lá, pum, porque você vai esquecer ele, tá? Coloca assim, ó, um X no meio. E aí você vai passar e olhar. E você vai trazer pro teu cérebro esse reconhecer de um caminho que tá começando a ser aberto pra força. Certo? Nesses 90 dias, isso aqui me entristeceu muito, tá? Mas qual foi o fator que me alegrou muito? Escreve do lado. Nesses 90 dias... Isso aqui me traz uma vontade de ser ingrata, xingar todo mundo, mandar todo mundo pro inferno. Tá, mas isso aqui eu tenho que agradecer. Equilibra essa mente. E isso aqui tá tão desorganizado, essa semana, essa decisão... Isso aqui eu vou arrumar. Posso não arrumar 10 coisas, mas isso eu vou arrumar. E isso vai trazer pra você um começo de refrigério. O cérebro vai começar a reconhecer que você tem força pra lutar. E que você tem força pra ir além. E que você consegue. Ok? Então fique com essa dica, com esse recado. Vamos trabalhar essa força.
Força você trabalha com decisões. Então, aí a gente trabalha essas decisões e essas ações para que amanhã a gente consiga respirar contra a ansiedade. Quando amanhã a gente fala de ansiedade, nós vamos falar dessa angústia que faz você perder até o ar mesmo. Sabe aquela coisa que você sente no físico? Ansiedade você sente no físico. Não é só fome que você sente não, viu? Tem gente que perde a fome. Cada um reage de uma forma. Vamos falar um pouquinho amanhã da ansiedade contra o equilíbrio. Então, porque essa semana não é que a gente vai curar tudo, mas a gente vai encontrar o caminho contra as coisas que estão roubando as nossas forças. Então, hoje nós estamos encontrando caminhos contra fraquezas. Amanhã nós vamos encontrar caminhos contra ansiedades.